Bom, nós vamos bater um papo hoje com o ex-prefeito Edgar Bueno, foi prefeito por 3 mandatos, foi deputado estadual também por 3 mandatos. Edgar, satisfação recebê-lo aqui no nosso espaço. O Jornal Paraná, que recentemente completou 50 anos de história, e nós estamos aqui ampliando a presença no digital, além do jornal impresso, também o Paraná presente no digital. E a sua presença nos honra. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Zé Roberto. Meu abraço a todos. Vamos daqui a pouco falar dos 50 anos desse jornal aqui, que foi uma coisa muito importante para Cascavel. Cascavel se colocou como um polo regional porque o poder da comunicação começou a se instalar em Cascavel. As coisas que aconteciam na região saíam em Cascavel. Você tinha que procurar Cascavel para saber o que estava acontecendo. Em várias cidades da região, que eram menor ainda, né? Cascavel também era pequeno, imagina, 1976. E nessa é uma inauguração grandiosa, o empresário Joassis Kanagata, que era o dono do jornal na época, depois levou o André Costa como sócio, depois o Emir Sfer veio para trabalhar, mas virou sócio também. Então eles fizeram um jornal de uma importância muito grande. Eu acho que eu estava por aqui, lá nos Você estava na fundão, é que inauguração ninguém em me vê aí. 1976? Com certeza eu estava. Era E, jovem, bem jovem ainda, né? imagina, eu tinha 20 e poucos anos. E eu quero te dizer que o peso do jornal fez a diferença no crescimento da cidade. Assim como a Tarubá, assim como a Globo veio depois, né? Mas esse peso da mídia traz muita coisa, traz muito interesse, se divulga muita coisa, se mostra o que tem. Um jornal bem administrado, com interesse no futuro, ele ajuda na cultura, ajuda na agricultura, agricultura, comércio, indústria, serviços. Imagina, Cascavel hoje tem uma importância muito grande como cidade que presta serviços. Isso, as empresas são daqui e trabalham pelo Brasil lá fora. Né? A medicina, Cascavel, hoje é um núcleo muito forte. Vem gente de São Paulo hoje para fazer tratamento em Cascavel. Então, eu não estou falando da medicina geral, porque na verdade tem a medicina particular, que são os donos de hospitais, de, de, de consultórios famosos e tudo. E tem a medicina popular. Essa que não funciona bem, porque é muito difícil funcionar bem. É muita gente e é pouco recurso. Eu me lembro, da minha época, eu gastava 33% do orçamento do município. Acho que atendia bem. Acho que tinha menos crítica. Acho que tinha mais remédio disponível e mais médico disponível. Mas eu acho. Pode ser que tenha gente que me conteste, mas muita gente que eu encontro na rua até hoje fala: olha que saudade do poço. Bom, tem 3 UPAs em Cascavel. Quem construiu as 3 UPAs? Alguém é capaz de pensar que foi o Parente que construiu tudo, porque ele ia, quando ele pintava um posto de saúde que eu fiz, ele ia lá e arrancava a placa. Mas por que ele arrancou a minha e botou a dele? Porque ele pintou. Quer dizer, o Parente fazia esse jogo sujo, né? Agora, o senhor dizia na época, e tem sentido, que quanto mais investia na saúde, melhorava, mais pessoas passavam. Algumas até deixavam o plano de saúde, iam para a saúde Isso pública, aconteceu, né? verdade. E na medida que melhorava também, mais pessoas, quer dizer, Sim. parece um saco sem fundo, E o né? problema é que a Constituição diz que a saúde é para todos. Não é verdade? É universal, Então, atende inclusive pessoas de fora quem do país. consegue pagar um plano de saúde, essa pessoa vai ter um atendimento mais qualificado, né? E agora, quando vai para a área pública mesmo, é muita gente na fila, é muita gente sofrendo. É fila para uma cirurgia letiva. Às vezes o cara tem um pé quebrado, um dedo quebrado, um joelho, qualquer coisa, ele fica lá 2, 3, 4, 5 anos, esperando a tal da fila andar. Entendeu? Eu fiz, tinha na minha época também, mas eu fiz uns mutirão aí, só de cataratas fazia 1.500 cataratas. A pessoa saía de lá e dizia: agora estou enxergando de novo. Mas uma parte desse atendimento é de responsabilidade do Estado, né? Especialidades, Não. cirurgias. Isso, na época, nós fizemos um convênio com o Estado.
eu consegui metade do município e metade do Estado. Porque quando eu fui prefeito, não tinha dinheiro do Estado. O Estado era carente. Sobrava uma verbinha aqui, outra ali, e logicamente que tem a saúde compartilhada. Eu falei em saúde compartilhada só para me gavar um pouquinho aqui. Fica à vontade, esse espaço Eu que democrático. fundei o Consamu, que hoje é o Deus dos deuses. Eu criei, ninguém queria pegar na época, eu tive que me reeleger 5 vezes, até que o SAMU se tornou gigante na minha mão. E aí começou, daí outros prefeitos se interessar. Mas eu colocava a chave, ó, pegue e toque, ninguém tocava. O Consamu no começo, para implantar, foi problema. Porque tinha que vir dinheiro do Estado, do governo federal e do município. E o município, na época, estava bancando 70%. 30% para o Estado e para o governo federal. Era o inverso. Quando, na verdade, o município tem que gastar 30%, 70% o Estado e o governo federal. Mas olha a importância, o respeito e o crédito que criou o Consamu. Atende 43 municípios. Entendeu? Então, a Zupa foi o Edgar que fez. O Consamu foi o Edgar que fez. Eu só estou dizendo isso aqui, você deve estar dizendo, mas, porra, não, é que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E eu não tinha prática para fazer a propaganda que o Paranhos sempre fez, né? O Paranhos fez mais propaganda e menos realizações. Mas ele fazia, de qualquer coisa ele fazia propaganda. Deixa eu desligar isso aqui, vai incomodar na hora errada, né? Tá apitando aí. Agora deu aqui. Agora, ao longo desse período todo, e quando a gente falava sobre o jornal, os 50 anos, o senhor teve 3 mandatos, muita coisa passou pelo jornal, inclusive muitas ações que o senhor desenvolveu ao longo desses 3 mandatos, não só como prefeito, mas também como deputado. Muitas desses fatos, eles ocuparam as páginas do Jornal Paraná. Sim. Órgão de comunicação que se preze, não tem que ter lado, ele tem que... Aqui em Cascavel tem muito lado, viu? Aqui em Cascavel, a sacanagem que alguns órgãos de imprensa me fizeram nessa campanha, uma coisa absurda, coisa de polícia. Mas eles tinham lado, eles estavam fazendo aquilo por alguma coisa. O senhor acha que isso impactou no resultado? Não, claro, tudo isso. E uma série de questões, né? Por exemplo, a nossa condição financeira de fazer uma campanha era pequena, mínima. Nós não contratamos uma pessoa, alguns vereadores contrataram 2. Mas os vereadores que eram aqui da base saíram lá com um pacote de dinheiro para contratar. E contratavam o presidente da Associação de Moradores. Bom, você pode ver que não teve nenhum vereador que veio para o lado de cá. Vereador sabidão que quer se eleger, vai aonde? Onde tem dinheiro. Nós não tinha um vereador com nós. Então, essas são as diferenças. E teve alguns órgãos de comunicação que foram sacana mesmo. Falaram, mentiram. Quando criaram uma lei aí dizendo que eu era inelegível, era uma mentira. Foi até a última hora, na sexta-feira, domingo era eleição. Sexta-feira, 5h11, o Tribunal de Justiça do Paraná deu, olha, esses caras estão mentindo. Isso não é verdade, está aqui. Estava em cima. Mas daí eu ia reclamar para quem? Não tinha mais programa eleitoral, mesmo para me dizer, olha, pessoal, é mentira que eu não posso me eleger. Os veículos de comunicação não deram essa notícia? Ou se deram, também ficou em cima da hora? Teve uns que colocaram lá no cantinho, lá, outros que não deram nada. Teve um que colocou uma página inteira, a primeira página, dizendo que eu não era elegível, porque arrumaram um promotor lá em Curitiba, num sábado, depois da meia-noite, num barzinho tomando uma cachaça, e que meteu-lhe a caneta em mim dizendo, tudo mentira, o cara nunca leu o processo. E daí o jornal aqui meteu-lhe na primeira página. Edgar Bueno inelegível, porque o promotor falou isso. Bom, daí eu falei, agora temos que se defender, porque agora tem uma acusação. Antes era só a falação. E nos defendemos e ganhamos, por unanimidade. Foi unanimidade dos desembargadores. Mas, assim, né? Não adianta chorar leite derramado. O negócio é tocar o barco para frente. Ele é, assim, elogiar e reconhecer atitudes como essa aqui do Jacis Kanagata, né? Que foi prefeito de Cascavel por 6 anos. E dizer que o jornal em si teve uma importância grandiosa para Cascavel
E agora eu quero dizer que desejo ao Alfredo, espero que ele toque por mais 50 anos esse jornal maravilhosamente bem, está se modernizando, porque trazer para a mídia, você tem um jornal do papel, mas você também está trazendo para a mídia, que vocês deram esse passo agora, isso é uma solidificação. Isso você entra na era moderna, através da mídia chega para ele e ele vai ler. Vai ter uma importância muito maior, um peso muito maior. Ele fica completo, né, Edgar? Embora a gente seja suspeito até para falar, mas ele está no papel, né? Tem um público ainda, está lá, o jornal impresso. Aí tem o digital, né? Tem o site. Nós temos aqui, construímos esse podcast aqui, muitas pessoas já passaram por aqui, muitas outras vão passar, debate sobre os principais temas envolvendo o Estado, agora com as eleições, envolvendo Cascavel, não é? As próximas eleições também. Então, muita coisa nós vamos estar debatendo aqui, discutindo, promovendo debates. Então é importante, o Jornal Paraná ele dá um passo, ele já estava no digital, mas ele amplia a presença no digital e o objetivo, claro, é informar a população de Cascavel e do oeste do Paraná sobre tudo. E o Edgar Bueno, o que anda fazendo? Trabalhando. A vida não acaba na derrota de uma eleição. No outro dia você tem que trabalhar até mais para recuperar algumas coisas. Continuo com o meu escritório ali no centro da cidade, na frente da catedral, 14º andar ali no edifício Escolante. Continuamos trabalhando lá com o nosso escritório, desenvolvendo algumas coisas. O André está comigo ali também, a Lorita também. Então nós estamos lá trabalhando, a família está trabalhando e trabalhando bastante. Tem alguma pretensão de disputar algum cargo Para eletivo? essas eleições, assim, eu estava pensando muito em me candidatar a deputado federal. Eu vinha pensando, como é que eu faço, como é que eu não faço? Aí comecei a ver a armação econômica que estão fazendo em cima de candidatos que já são deputados. Os caras têm uma máquina na mão, não tem como. A vez é deles. Se sobrar lá uma vaguinha, você entra. Mas vai sobrar uma vaguinha. Entendeu? Então a máquina política hoje que se criou no Brasil foi uma máquina política para financiar os mesmos. Vai lá ver para os deputados federais, quanto vai renovar? Quase nada, sabe por quê? Porque vocês viram que agora, só para essas eleições, tem 4 bilhões e 900 milhões à disposição, e eles já estão gastando, para as próximas eleições. Quem que tem acesso a isso? Não é eu, não é o seu Antônio, não é o José, que é lá do bairro tal, do município tal, que vai disputar a eleição. Vai sem nada. A imprensa vai dar atenção para quem? Mas, Edgar, A sempre foi imprensa vai assim. ter que dar Aliás, atenção antes era pior para um ainda. governo. Não, não era não. Antes era mais aberto. Antes você tinha mais Não, chance. financiamento de campanha, Viu? aquela Eles coisa diziam. toda. Eles diziam o seguinte, para democratizar, senão só vai rico. Isso. Então, só vai os ricos, porque não sei o quê. Então, vamos financiar. Quem que está pegando o dinheiro do financiamento? Os ricos. Porque é os ricos que estão lá. Não é os Ficou pobres que estão pior, lá. então? Tem 1, 2, 3, claro, que é pobre, mas um cara sem condição. Tem lá uma meia dúzia no Brasil, porque o cara renasce de alguma coisa, de algum fato, ou de alguma importância de um feito dele. Bum, renasce, e daí ele acaba, dependendo dessas ajudas, desses financiamentos de campanha, ele acaba sobressaindo. Senão não tem ninguém, está lá os mesmos, é os caras ricos, milionários. Pega e veja a riqueza dessa gente que estão lá. Nós, eu estou pagando imposto, você, quem está me ouvindo, está pagando imposto para ter no orçamento público do dinheiro que nós mandamos para lá 4 bilhões e 900 milhões para financiar os ricos. Porque a maioria dos candidatos são ricos. Então o senhor acha que esse novo modelo ficou pior Não, do que ficou era pior, antes? ficou pior. É. Ficou com menos acesso. Antes eles diziam, não, financia a campanha, daí a classe menos favorecida vai ter acesso. Mentira. Não teve acesso, nem diminuiu. Diminuiu o acesso das pessoas. Edgar, nós estávamos falando sobre disputar a eleição e o senhor falava sobre algumas situações, aí me fez lembrar essa última notícia, que inclusive ganhou espaço em alguns veículos de comunicação, que é a condenação. A Justiça condena o ex-prefeito e empresas em 11,5 milhões de reais, ainda em relação ao contrato do lixo. Aliás, se falou muito sobre esse contrato do lixo, tem se falado muito. Teve né? outros contratos do lixo.
Essa Eu situação... entreguei, assim, só para a gente clarear aqui para o povo saber, pelas mentiradas que foram contadas, quando eu entreguei o lixo, era 2.900.000 por mês. Agora, quando o Renato pegou, já é mais de 6. E daí, tá tudo certo? Ninguém fala nada? Ah, não fizeram aditivo? Como que não fizeram aditivo se de 2.900 está mais de 6 hoje? E agora o Renato está para fazer uma licitação que vai passar de 7.300. 7.300.000. É a nova... É a correção da inflação do período? Teve recurso, porque não sei o quê. Acho que fizeram o edital errado. Mas teve recurso. Eu, depois desse, que isso aí foi 2010. 2010. 16 anos depois, o cara vem numa véspera da eleição e me coloca essa batata quente aí, mas eu tenho confiança na justiça, tenho certeza. Meus advogados têm os argumentos, assim, que já discutimos, já olhamos. É impressionante a sentença que foi dada, assim, dá para contestar, eu acho que com... Não houve Não fraude digo com tranquilidade, que licitação. incomoda. Lembra aquela vez que me caçaram, e estavam caçando e me caçaram por um dia, o mandato, só porque eu falei no programa eleitoral que o Lemos do PT, que foi para o segundo turno comigo, não era de Cascavel. Eu me incomodei com aquilo em Cascavel, me incomodei com aquilo em Curitiba. O senhor perdeu aqui, perdeu em Curitiba e Não, ganhou em aqui Brasília? eu ganhei de goleada. Ganhou aqui. Aqui eu ganhei de goleada, porque o povo conhecia. E depois perdeu Lá em Curitiba, eu perdi por unanimidade. Eu lembro, foi por unanimidade. Tanto Poder é que político, quando foi para Brasília, alguns achavam que ia renovar. Aí quando foi para confirmar, Brasília, daí, logicamente, nós fomos nos defender e tal, e felizmente o PT ia tomar o município de Cascavel na mão grande. E eles diziam que tomariam. Tem esse menino lá de Londrina aí, que agora vai ser candidato a deputado federal de novo. Ele era, na época, ele era muito forte do PT. E ele pegou aquilo porque eles queriam muito Cascavel. E o PT, se sabe, né? Quando ele chega numa cidade, ele assume Londrina, por exemplo. Ele está gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, entendeu? E assim eles vão montando. O governo não é mais da cidade. Eles montam um governo diferenciado. Quer dizer, eles estão pensando no fortalecimento da questão política dos companheiros. Então, Cascavel ia cometeram a maior injustiça contra a minha pessoa e não deu em nada, graças a Deus, né? Porque senão podia ter ficado fora e ter sido injustiçado, assim, violentamente injustiçado. Mas assim, tá... Mas essa questão do lixo, só para a gente complementar aqui, não houve fraude em licitação, claro não houve nada. Não houve desvio, não houve fraude. Tudo o que foi pago foi feito. Está provado isso. Está provado. Fez varrição de tantas ruas. Está lá, provado isso. Entendeu? Então, eu não vejo argumentos, porque poderia. Tem um dolo aqui. Opa, tem dolo. Alguém desviou alguma coisa. Não tem. Não tem nada, nenhum documento que prove qualquer dolo. Entendeu? O senhor estaria com os direitos cassados por 8 anos? Não. Mais 16 anos? Não, é o que a sentença de Cascavel... Aí o senhor recorre. Isso só se derruba. For confirmado em segunda e terceira instância. Isso. Daí eu serei punido mesmo. Se o senhor fosse disputar, por exemplo, agora, o senhor recorreria sem problema nenhum. E não teria nenhum problema. Não, sem nenhum problema. Mas o senhor não vai disputar mesmo? Eu não estou querendo agora. Não o senhor está em qual partido? Eu estou no PSDB. PSDB mesmo. Não estou querendo disputar. Então, quanto a essa questão do lixo, o senhor está tranquilo? Os advogados já tomaram aí as medidas? Não existe nada tranquilo, né? Porque a sacanagem é muito grande. Mas eu digo tranquilo porque o senhor não deve. Os caras que fazem sacanagem contra a minha pessoa são muito pesados. Tem muito poder na mão. Então, dizer que estou tranquilo, eu seria muito inocente. Não, tenho que me cuidar das águias, porque senão está sujeito a eles me pegar. Entendeu? É só isso. É eu me cuidar e fazer a defesa legítima, fazer uma defesa em contexto real e provar, olha, aqui não tem nada, absolutamente nada. E essa condenação da justiça, ela envolve o nome do senhor, do secretário de Meio Ambiente da época, que era o Luiz Carlos Marcon, e as duas empresas, OT Ambiental e Cima Engenharia. Isso. E esse pessoal está todo mobilizado também. Eu imagino que sim, né? Aí teria que pagar esses 11 milhões e meio se perdesse? Como que seria pago esse valor?
Olha, primeiro eu tenho que discutir para ela chegar lá, porque eu vou supor aqui que vai pagar. Como vai pagar se eu sou inocente? De que jeito que eu vou pagar? Ah, vamos supor que vai pagar. Mas se eu for pagar, não tem dinheiro. Vou negociar com a justiça, pagar aí 2 salários mínimos por mês, eu posso. Mais que isso, não. Mas vou supor que eu vou pagar. Quem disse que eu vou perder? Onde é que está a garantia que eu vou perder? Eu não acredito que eu vou perder. Não vou pagar nada. O Tribunal de Justiça já tinha dado um parecer, não nesse processo, mas no outro, Alguma inocentando o coisa senhor. bem parecida e deu ganho de causa para nós. Acabou não tendo nenhum problema. Uhum. E quando o senhor Eu recebeu tive essa muita perseguição, tive muito processo. Mas graças a Deus, agora pendente só tem esse. O Aliás, resto tudo eu ganhei. Ganhei aqui, ganhei lá. e eu lembro que na época ele valorizou muito essa questão do lixo, né? Dizendo que o senhor tinha envolvimento, que o senhor tinha parte na empresa, que o senhor Ele recebia um se valor por perdia, mês. né? Se perdia. E- Ele tentava falar e eu respondia, e ele não tinha sequência daí, porque não tinha conhecimento do que ele estava tentando falar. E A de- assessoria dele dizia, ó, pega por aqui, que você vai deixar o Edgar nervoso no debate. Nunca me deixou nervoso, e sempre que ele tentou falar alguma coisa, eu falei, não, isso é isso, assim, só de ser pecado. E aí acabava o assunto dele. E esse negócio do lixo nunca teve, então, nenhum problema mesmo, nenhum envolvimento. O senhor nunca teve parte na empresa, nada. Claro que Nunca não. recebeu por mês um Imagina. valor. Imagina, os caras diziam que eu era dono da empresa. Tanto é que a outros empresa falavam que eu seguiu era depois, sócio. né? Na Hã? prefeitura. A empresa seguiu prestando serviço depois, Ninguém né? tirou. Se tivesse alguma coisa errada lá, parei, tinha pego, a primeira coisa que ele ia fazer era tirar. Não tirou. O Renato pegou. Agora o Renato pode ser que mude, eu não sei, porque vai ter uma disputa e a gente nunca sabe quem vai ganhar, né? Geralmente a empresa que está prestando serviço, até o senhor pela experiência, ela tem fica- know-how, tem... porque ela dá os empregos da cidade, Uhum. são mais de 600 empregos, acho que eles dão, e eles têm alguma condição já, a estrutura que uma outra nova que ganhar vai ter que montar. Então, não é muito fácil, não. Mas não existe Mas- acordo, não existe negociata nisso. É uma concorrência, é algo que não tem como o prefeito interferir. Não. Não é assim como muitos falam. Não. A lei é para todos. Você pode vir. E veio numa época que eu fiz uma concorrência, veio uma empresa de São Paulo, outro do Rio Grande do Sul, veio empresa de fora. O edital é publicado em todos os jornais de circulação. Quando é uma licitação maior, você tem que colocar nas capitais também. Essa divulgação. Então, tal dia. E aí é eletrônico, né? Qualquer empresa que está em casa, ele está olhando tudo que a prefeitura, onde é que tem. E ela vai, eletronicamente, sem ver jornal, sem nada, ela vai encontrar. E daí ela se prepara para vir, se é que ela quer vir. E se o às prefeito vezes- tem às preferência vezes por essa ou aquela empresa, tem- isso não vai mudar nada. Tem empresas que ela não tem condição de fazer um trabalho como esse, mas elas querem. Elas se colocam. Com certeza, você vai ter problema no serviço. E o serviço hoje, da coleta de lixo, sempre foi avaliado acima de 92%. Sempre. Lixo, 92% acima. Quer dizer, bem avaliado, bem feito o serviço. Então, eu não tenho nada a ver com a empresa, não sou sócio. E eu poderia até brincar, né? Mas Não é seria sócio bom. do CIMA, não tem se eu nenhum tivesse- relacionamento. Se eu tivesse, De partilha? se eu tivesse 1%, ai meu Deus, coisa boa. Mas eu nunca procurei ter 1%. Não é o meu métier. Eu não tinha força para me associar. Ah, vamos nos associar, Zé? Aqui você dá 10, eu dou 10. Mas se eu não tenho 10 para dar, eu não tenho o que. Entendeu? R$10, estou falando hipoteticamente, né? Estou dizendo o seguinte, olha, cada um no seu quadrado. E essa demora para fazer esses encaminhamentos, por exemplo, tanto a licitação da coleta de lixo como do próprio transporte coletivo, na época do senhor não ficou. Na minha época Demorando. não ficava nada para depois, eu fazia tudo. Vou te dizer, eu deixei a licitação do que a gente gastava na mídia, aí, certo? Uma licitação que vinha correndo na minha mão. Primeira coisa que o teu parente tentou fazer é tirar aquela mídia, que tinha 2 anos ainda de contrato. Bem, é direito dele, é o prefeito. Ele não conseguiu, durante 8 anos, fazer a licitação da mídia. O lixo e o transporte coletivo já venceu lá no meio do mandato do Parense, ele tem obrigação por lei de fazer. Ele não conseguiu fazer. Entendeu? Eu fazia, tinha que fazer, vamos fazer.
Entendeu? E Então, quando há essa renovação por emergência, já venceu. esse é prejuízo para o município ou não? Não, Também o município não é não, prejudicado. não, Dá não. para tocar assim, Não, então? tocou numa emergência e está pagando. Eu, à época, fiz uma emergência de 1 ano e pouquinho, que precisou, porque o terreno que nós estávamos desapropriando para pôr o lixo, o dono, que era o Dalpisol, o falecido Dalpisol, ele entrou na justiça, ele não queria me entregar aquele terreno por o valor que nós tínhamos combinado que ia pagar. E um pouco antes de pagar ele, subiu soja. Aí o Dalpisol foi lá no meu gabinete. Oh, subiu tantos centavos o soja, e vai. Daí eu falei, Dalpisol, eu não vou pagar nem um centavo a mais, eu vou depositar esse valor aqui que nós já tínhamos combinado em banco, e você vai na justiça e prova para a justiça que vale mais, aí a justiça manda a prefeitura pagar. Foi assim, meu negócio era muito pau, pedra, não tinha conversa mole. Mas aí, depois, por exemplo, todas as vezes que, eu não sei se o Paranhos tentou fazer ou não tentou, não sei o que ele fez, mas o Paranhos tinha que ter feito. Já no finalzinho do primeiro mandato dele, tinha que ter feito uma licitação. E no finalzinho do último mandato dele, ele tinha que ter feito outra. Ele não fez nenhuma. Ele só deu aditivo. Ah, o Paranhos não deu aditivo. Ele pode estar escondendo, mas se não tiver, se a empresa está com o mesmo contrato da minha época, e eu entreguei com 2.900, já está em 6 e tanto. Parece que ele até tinha retirado alguns aditivos ou feito alguns ajustes para uma economia. Parece que eu vi um fato desse. Vamos falar assim, o Paranhos fez uma economia para a empresa, porque na minha licitação dizia o seguinte, eles são responsáveis por a poda, pelo quadro de grama, pela limpeza de toda a cidade. O que o Paranhos fez? Devia ter descontado da empresa, a maior que funciona. Ele deu toda a Avenida Brasil para uma outra empresinha ainda, Cascavel. Bom, se ele queria dividir, então, no mínimo, aquilo já estava pago. Tinha que tirar, não é verdade? Diminua, eu vou assumir uma parte do serviço que você tem que fazer aqui, mas você vai deixar de fazer, então eu vou descontar tanto. Ele descontou? Não. A Tancredo Neves ele fez a mesma coisa. Ficou muito mais caro para o município. Eu estou falando em 6 e pouco, o lixo que eu entreguei a 2.900. Mas quanto eles gastam com essas duas empresinhas que fazem poda de árvore e cuidam da Avenida Brasil? Quanto eles pagam ali? Mais 1,5 milhão? Porque depende também dos serviços. Que, você veja assim que, olha, parece, mas não é. Veja o que está acontecendo, veja como é que eu entreguei, como é que está hoje, aí você vai ver que é conversa mole. Porque tem muito essa questão justamente dos serviços, né? Por exemplo, quando a gente fala em coleta de lixo, a gente só pensa na coleta de lixo, mas tem a varrição, tem a corte de poda de árvores, tudo. né? Tem um pacote outra coisa, de por exemplo, o município tem pouca gente para fazer uma praça nova. Eu fazia as fontes de água, tinha 30 e poucas fontes aí, que o povo adorava aquilo. Pois eu acho que se entregaram para a Sanepar lá, deram e acabaram com... Estão dizendo que a água não é potável, mas foi uma manobra para acabar com as fontes. Eu jamais deixaria... Foi ainda no governo do senhor que surgiu aquela informação de que a água não era boa para beber? Não, no meu governo sempre era boa. Foi no governo seguinte? A cada 10... No começo nós tínhamos que fazer o exame em Toledo. E aí era semanal o exame. E aí nós criamos na Fundetec um laboratório para cuidar da água. Mas as minhas fontes, elas poderiam ser lavadas, elas tinham um mecanismo para a gente, de tempo em tempo, colocar lá um produto que é para não se criar aqueles fungos, aquelas coisas. Então a gente cuidava bem. E o povo gostava da água. Até hoje eles me falam da água. Acabaram com a água. Mas aquilo foi um acerto, ou com a Sanepar, ou com os vendedores de água. Isso foi uma malandragem que aconteceu depois que eu saí de lá. E o senhor fez uma renovação de contrato com a Sanepar, uma época histórica, né? De 20 anos, 20 histórica. Anos. O primeiro assinatura com a Sanepar foi o Jacis Canegato, fez por 30 anos. Aí venceu o prazo. Aí venceu os 30 anos do meu governo. Requião? O Requião era governador do estado. O senhor renovou para 24, 20 anos? Aí eu baixei de 30 para 20, ganhamos bastante, né? Aí nós impusemos uma taxa para o meio ambiente, que acho que é 3% do que ela fatura, aí tem que vir
para o meio ambiente, não tinha nada disso. Exigimos no contrato que até 2016 nós teríamos 80% de esgoto, porque quando eu fui a primeira vez prefeito tinha 43 só. E ninguém mexeu muito nisso. Aí eu vim com esse contrato, aí entrou o doutor Liso, o Liso não cobrou, e a coisa não andou. Eu voltei depois, daí cobramos o contrato. Eu entreguei em 2016 e com 99 e pouquinho. Não, deu um salto importante. Nós passamos a ter uma condição de primeiro mundo. Né? Claro, Tem exatamente. países de primeiro mundo que não tinha o nosso Isso, saneamento. graças a um contrato que nós fizemos com a E não Sanepar. era publicidade, era real. Outra coisa assim que eu coloquei como uma cláusula importante, não sei como é que está hoje, porque depois foi renovado de novo, né? Eu espero que não tenham tirado essa cláusula. Que num caso de privatização da Sanepar, o município de Cascavel vai reaver tudo sem custo do investimento. Está assinado, é um contrato, uma cláusula que eu coloquei lá. Eu acho que deve estar. Eu acho que sim, só falta eles terem negociado essa cláusula aí. Não sei não, acho que era bom a gente dar uma olhada aí. Porque... O que o senhor faria diferente do que o Renato está fazendo agora? Porque o senhor também disputou a prefeitura de Cascavel nessas últimas eleições. O senhor está satisfeito como cascavelense? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou ficar comentando o governo do Renato. Não acho ético isso. Teria um monte de coisa para falar. Mas vou falar o quê? Agora, eu tinha projetos maravilhosos para essa cidade. O senhor acha que a cidade estaria melhor hoje se o senhor fosse prefeito? Podia estar pior. Mas eu tinha muitos projetos. Um dos projetos, falei para o Renato esse dia, me encontrei com ele no aeroporto, estava ele e o falador. Falei, Renato, em vez de você privatizar aquilo lá e o povo não tem como pagar, porque já dá 3 milhões de prejuízo, e vocês querem mais 3 de luva e mais 65 por mês, falei, faz ali o Hospital da Criança e constrói aquele hospital que eu deixei o projeto, terreno, tudo, faz o Hospital da Região Norte. E até dei os parabéns para ele. Falei, eu estou sabendo que você está aproveitando o terreno que eu deixei e eu estou sabendo que você também está aproveitando o projeto em si. O senhor prometeu isso em campanha, Prometi, que o Beto Rich não conseguiu entregar. Prometi, mas a primeira parcela, tem um político de Cascavel muito influente, era amigo do secretário de Saúde do Paraná, e o cara foi lá, o Beto mandou pagar a primeira parcela para mim começar a obra, e o cara foi lá e dobrou o secretário não me mandou a primeira parcela. Daí eu falei, tá aqui, não comecei porque não deu tempo. Um hospital de 100 leitos, e os últimos 20 leitos que era na parte alta, era tudo UTI. O UTI do ladinho do heliporto. Chega o helicóptero aqui, só desce uma escadinha e já está dentro da UTI. Esse é o projeto, eu acho que o Renato vai fazer. Acho não, ele pegou esse projeto, deve ter pago algum ajuste para fazer alguma coisa nova. Então é o projeto do senhor, naquela época, que está sendo colocado em prática agora. Principalmente, eu acho que o Renato teve que contratar e gastar um pouco nos cálculos, porque os cálculos da minha época eram 13 milhões, para deixar tudo pronto, 13 milhões. Foram os equipamentos internos, lógico. Hoje está em 77. 77. Então, provavelmente, o Renato deve ter contratado uma empresa que fez esses cálculos de novo. E vai ser possível manter esse hospital pela experiência que o senhor tem? Porque Com comentou-se certeza. muito na época que a promessa que o senhor fez juntamente com o A minha Beto promessa, ela foi verdadeira. o compromisso poderia não ter viabilidade ou não ter condições de ser colocado em tinha, prática. tanto E é agora verdade. vai ter. Tanto é verdade que eu já tinha uma parte do dinheiro do município para investir, mas o Beto falou que... Sabe quanto que então o Beto ia dar? Que... Sabe quanto o Beto ia dar? 12 milhões. Eu ia gastar 1 milhão só da prefeitura. Entendeu? Mas é a manutenção que é mais cara. Né? Não, mas é outra história. Mas daí vem Estado, vem governo federal. Que é o que vai acontecer agora. Todo o custo da saúde pública é tripartite. É município, é Estado e é governo federal. Então eu não tenho dúvida. E eu faria ali o Hospital da Criança e, lógico, vamos tentar que esse hospital do trabalhador aconteça o mais rápido possível, que nós tínhamos prometido lá para a região norte, terreno, projeto, tudo. Mas ninguém entrega um governo com tudo pronto. Ninguém, não existe. Sempre um governo, pode ser governo federal, pode ser governo estadual. Você está tocando uma ponte, por exemplo. Chegou na metade da ponte e acabou o teu governo. Acho
que todo governante responsável, ele dá continuidade, termina Porque aquilo. o dinheiro já está Porque senão assegurado. é prejuízo. O dinheiro já está no orçamento. Sem o dinheiro estar no orçamento, eu não posso licitar a ponte. Então já está ali. Daí você vem e desvia esse dinheiro para outras coisas. Muita gente faz isso porque é político por natureza. O cara, tudo que mexer com política, ele corta isso aqui para não dar moral para não sei quem. Enfim, é isso que funciona aí no Brasil. Mas a população um dia vai compreender melhor como é que funciona isso e cobrar melhor os seus eleitos. O senhor é o único de Cascavel que governou a cidade por 3 mandatos, né? O senhor está no topo nessa escala aí. O senhor se sente injustiçado em alguma coisa? Pelo contrário, não é? Me sinto agradecido. Ninguém deu a ninguém 3 mandatos. Quem? Vindo da onde eu venho, é 1 milhão por um. Vindo da onde eu vim, da roça, pé descalço, andar 6 quilômetros para ir numa escolinha. Uma escolinha que o Brizola fez. E assim a gente não podia dizer que passava fome, porque a gente tinha a roça, lá dava para plantar algumas coisas, tinha fruta, tinha não sei o quê, e nós tínhamos sempre uma farinha de polenta e tinha 2 vaquinhas sempre que davam o leitinho da família. Senão até necessidade nós tinha passado. E eu venho, daí chego em Cascavel, pacoteiro da Pernambucana, e vai minha mãe zeladora do colégio Wilson Jopper, limpava o chão lá, e a gente começou a vida aqui desse jeito. Aí quando eu comecei a lojinha descolando numa casinha de madeira ali na Avenida Brasil, a gente começou ali, foi difícil, foi uns 5 anos assim, a gente trabalhava, eu pegava os ônibus, ia para Nova Aurora, para Chateaubriand, para Foz do Iguaçu, Medianeira, ônibus, era tudo poeira para cá. A gente chegava lá, coberto de poeira, tinha que lavar o rosto, daí começar a vender de casa em casa um disquinho. E assim que a gente sobreviveu. Mas se tornou um empresário a gente sobreviveu desse jeito. Foi presidente da SIC, presidente da Sociedade Rural do Oeste, se envolveu com a sociedade. Eu sempre fui muito ativo nesse sentido de entidades. Quando eu não era nada, eu nem ia lá, porque eu vou lá fazer o quê? Mas quando eu já comecei a ter alguma coisinha, eu comecei a participar das entidades. E nessas entidades estavam os top de Cascavel. Sim. As pessoas mais importantes, que mais geravam emprego e desenvolvimento na cidade, estavam nessas entidades. E aí eu comecei a aprender também, né? Quer dizer, eu me esforcei. Eu fui presidente de umas 10 entidades, hein? Sociedade Rural, Associação Comercial Industrial de Cascavel. Isso aí dá notoriedade, né? Não tem salário, mas dá notoriedade, né? Não tem salário, a gente gasta dinheiro ainda do bolso. Agora o senhor é empresário, com uma visão aberta, conhecendo Cascavel, tendo também a condição de ser prefeito por 3 vezes. O senhor ficou rico? O senhor está rico? Não, eu tenho menos que eu tinha hoje. Assim, não é conversa de político. Isso é bobagem. Menos que o senhor tinha certo período, né? Eu tenho menos hoje que eu tinha num certo período. Há 20 anos, há 15 anos? Eu tinha. Nós era dono da Toyota. Mas não foi a política que tirou o envolvimento com a política? O senhor deu atenção para a política? Não, não foi a política, mas a política me tirou do rumo dos negócios. Porque o senhor tinha que dar atenção. Claro, eu vinha crescendo, a gente tinha fazenda, tinha gado. Nós era dono da Toyota. Eu e meu cunhado, o Atílio Dremer, está aí até hoje, nós era dono da Toyota, daí chegou 2001, e agora, quem vai tocar a Toyota? Ele não queria tocar mais. Tinha que ser eu, mas eu ia assumir a prefeitura. Falei, vamos ter que vender. E aí, vendemos. E fomos vendendo algumas coisas assim. Mas eu não me arrependo, o que eu tenho hoje dá para mim viver tranquilo. Assim, não sou rico. Você pega na minha declaração de renda, você já vai ver que eu não sou um homem rico. Mas que eu tenho posse para me viver bem até o final da minha vida. O senhor não tem muitos terrenos na cidade, muitos aluguéis? Não tenho nada de terreno. Assim, eu não sou ganancioso por dinheiro. Porque senão não sou gastador. Pode ver que eu não me meto em festa aí, em luxo e nada. Eu sou um cara do dia. Do dia. Não me frustro em estar com os grandes ricos da cidade por algum momento. E tenho a mesma satisfação, o mesmo prazer de estar lá num bairro comendo uma galinha com mandioca, uma galinha com
com polenta, na casa de um amigo, lá no Santa Felicidade, em qualquer bairro da cidade, porque eu sou muito convidado para isso. Apesar de eu estar fora da política, toda semana eu tenho uma janta para ir. E falando em política, para a gente encaminhar para o final a nossa conversa, Edgar, em relação ao governo do Estado, ao Senado, por exemplo, governo do Estado, a gente vê o Moro liderando, o Sandro Alex, que é o candidato do governo do Estado, que é o atual governo, o Ratinho Júnior, tem uma boa popularidade. Alguns acham até que o Sandro Alex pode ser puxado com a força do Ratinho, assim foi o Renato Silva aqui, todo mundo sabe que o Paranhos deu uma grande força para ele chegar até a prefeitura. O senhor acha que isso pode acontecer ou ganhar as eleições? Vamos voltar aqui para Cascavel. O Paranhos deu a alma para eleger o Renato. Ele precisava eleger alguém. E elegeu. Vocês lembram bem que ele sempre falava: vote no Renato, que é a mesma coisa que está votando em mim. Então ele incorporou o Renato. Mas Ele avalizou o Renato. Era o candidato dele. Né? Ele avalizou o Renato. Se o Renato for bem, parabéns para o Renato, que foi bem, e parabéns para o Paranhos. Se o Renato for mal, o Paranhos vai ter o mesmo pecado. O Paranhos agora... Não, o Paranhos é melhor que o Renato. Não. O Renato é o Paranhos e o Paranhos é o Renato. Essa que é a verdade. Foi assim. Foi isso que foi dito na campanha. E muita gente votou no Renato, que às vezes não conhecia o Renato, porque o Paranhos estava com a popularidade alta e com esse apelo. Vote no Renato, que é a mesma coisa que está votando no Paranhos. É um apelo forte, né? A lealdade do Paranhos. Não, mas um É apanho... alguém do grupo, tinha que ser alguém do grupo. A primeira pessoa era o vice. Começava por ali. O Renato não quer ser candidato, aí se busca um outro nome do grupo. Qualquer um que queria, porque o Renato sempre quis ser prefeito de Cascavel. Ele nunca escondeu isso para ninguém. E assim... Você acha que se fosse um outro nome do grupo, ganharia pelo apelo forte do Paranhos? Pela estrutura, pode ser que ganharia. Não sei. O senhor acha que isso vai acontecer também com o Sandro Alex? Também não sei. Não é difícil a gente prever, né? Não dá para prever. Porque nem sempre a população está disposta a votar naquele que está saindo. Nós não vimos esse clima ainda. O Ratinho tem mais de 80% de popularidade. É muita popularidade. Aceitação muito grande. Mas ele não demonstrou. Mais bem avaliado do Brasil. Ele não demonstrou ainda que se ele abençoar alguém, o povo vai cegamente vai votar. A gente vai ver de repente nas próximas pesquisas. Isso não dá para avaliar agora, achar que isso dá para imaginar agora, não. O Sandro está crescendo, mas talvez não será suficiente. A gente não sabe, mas é cedo lógico, ainda, né? Imagina, tinha lá 3, 4 candidatos da área do governo, e daí todos saem fora, coloca um. Esse um, o governo tem que ter voto, não tem? É automático. Então, esse é automático que ele começa a crescer. Mas a gente não sabe de nada ainda, nem nem a nível federal, hoje, nem o Sérgio Moro não tem a eleição ganha. Não, ninguém está com a eleição ganha. E para federal, mas assim, vamos falar tem mais do Moro. equilíbrio, né? Mas vamos falar do Moro. O Moro é um candidato difícil a ser batido. Isso tem que reconhecer. E vamos trabalhar um pouquinho para frente nessa possibilidade. Se o Moro ganha, o senhor acha que ele faz um bom trabalho? Não sei. Talvez, se ele se assessorar bem, ele faça um bom trabalho. Se ele não souber colocar as peças certas no lugar certo, não vai fazer um bom trabalho. Precisa muita cancha para fazer um bom trabalho. Ou você tem essa cancha, ou você coloca alguém que saiba, que entende daquele assunto. Eu vou colocar você na indústria e comércio, você tem que entender disso. Vou colocar você na educação, você tem que entender da educação. Que senão, não tem quem faça um bom governo. O Requião Filho, se ele fosse eleito, o senhor acha que ele faria um bom governo? Olha, eu acho que o Requião Filho, por ter uma história, o pai 3 vezes governador, prefeito de Curitiba, deputado estadual, deputado federal, senador. Quer dizer, com tudo isso, eu tenho certeza que o Maurício, né? É, Maurício. Que o Maurício Requião acompanhou o pai dele. No mínimo, ele tem que ter um traquejo para botar uma boa equipe, no mínimo. Mas ele entende mais de governo que o Moro. Assim, você pode ver na discussão, você já vê quem é que entende mais, quem entende menos. Mas se o Sandro Alex ganha a eleição, não seria melhor para o Paraná com essa questão de continuidade, muitas obras em todo o estado, já está com o governo andando, não precisa... O senhor foi prefeito, foi reeleito, mas foi prefeito também numa primeira vez, até arrumar casa, não tem essa história? Ou não é assim que funciona? Não. Não é bem assim? Não. O senhor acha que o Sandro Alex ganha a eleição, dentro desse contexto, não necessariamente seria melhor para o Paraná? Não vou dizer para o Paraná, mas ele vai ser melhor que o Ratinho? Vai ser pior que o Ratinho? O que ele vai ser?
Eu acho que ele tem talento, acho que ele é um cara que se posiciona bem, entende de governo. Pode ser que ganhe, mas não é fácil de ganhar, não. Ah, assim, esse ratinho vai ter que correr muito para Paraná para fazer o Sandro Alex, o governador do estado. E para O Sandro não é ruim, não. O irmão dele já foi prefeito 2 vezes de Ponta Grossa, Marcelo. E, então, eles têm um traquejo. Mas não dá para dizer, olha, se ganhar esse, vai acabar Cascavel. Se ganhar aquele, Cascavel vai explodir. Não dá para falar. Para o governo federal, Flávio, tivemos essas últimas situações aí, parece que o Flávio caiu um pouquinho na pesquisa, em algumas pesquisas. Lula, né, que o senhor sempre foi... o senhor é do PSDB. Alguém está nos acompanhando e fala, PSDB é de esquerda, tá ligado? Mas o senhor foi sempre mal teve... vendido essa história. mas o senhor tem uma postura firme, né, em relação ao governo de esquerda. O senhor sempre foi um crítico, não é? Sim. Pelo menos nos últimos anos, aí, nessa última década, aí, pelo próprio embate que o senhor teve com o Lemos, eu lembro que o senhor foi muito claro. O senhor acha que já deu para o Lula? Não sei, viu? Não dá para dizer. Independente dele ganhar ou não, o senhor acha que seria bom ele... Não, tem algumas questões. O Lula estava morto há 6 meses atrás, 10 meses atrás. Quem ressuscitou o Lula de novo? O fio, como diz os caboclos, o fio do Bolsonaro. Foi para lá, o Lula foi lá, reverteu. Enfim, o Lula cresceu de novo. Mas ele estava mortinho, não tinha nem condição de sair. Ele já estava abaixo dos 40 ali, 39. Ele criou de novo uma situação. Daí veio as taxações absurdas. Mais 25%. Não, 50%, lembra? Ele reverteu. Sim, 50%. Agora estão falando em 25%. Ele reverteu tudo isso. Agora tem, de novo, uma taxação que varia aí, máximo 25%. Diferente daquela. Um pouquinho mais coerente, mas é absurdo. E os caras estão carimbando os 2 filhos do Bolsonaro como os caras que foram lá pedir para os Estados Unidos punir a produção brasileira. Mas não é verdade, né? Não estou dizendo que é verdade. Sim. E nem que não é. Estou dizendo o seguinte... Não pode ser verdade. Cada um vende o seu enredo. Uhum. Quem tiver cada capacidade... um tem uma narrativa. Né? Então, você está morto. Daqui a pouco o cara não está morto, não. Entendeu? Mas o senhor acha que se o Lula vence, para o país é ruim? Eu não sei te dizer, viu? Eu acho que ele não vai vencer, não. Mas eu, assim, estou querendo... E o Flávio está preparado para governar o Brasil? Eu acho que não mais que o Zema e não mais que o Caiado. O senhor votaria no Zema ou no Caiado? É que agora dizer que vou votar nesse ou naquele, eu quero ouvir os pronunciamentos do Zema. Os primeiros que eu ouvi, eu gostei. Estou ouvindo o Caiado, que eu já conheço o Caiado desde muitos anos atrás. E a gente está observando, né, como é que o Flávio Bolsonaro vai sair dessa do Vorcaro. Se ele sair bem dessa, ele continua o candidato forte. Mas se remediar, aí quem pode subir? Caiado ou Zema. Né? Aí vai ocupando essa posição. Agora, se a direita se dividir muito, pode entregar para o Lula de novo. Eles não podem se dividir muito, eles têm que se unir. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Edgar, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí na sua caminhada por onde andares. Obrigado aí pelo presente, vou guardar com muito carinho, viu, Alfredo? Agora... Não se achou aí ainda? Uma bandeira, não me achei ainda, não folhei todo o jornal ainda. Mas é capaz de até estar no jornal? Mas conhece essas figuras? É o Arnaldo Busato? Não, sim. Secretário de Saúde do Estado do Paraná. Olhei aqui, lembrei de todos. Imagina, coisa maravilhosa. Família Scanagata. Deixa eu ver aqui. Só figuraça aqui. Essa mulher aqui que eu não sei. Dona Irma. Tá conhecendo. Dona Irma. É uma história muito bonita isso aqui. É bem bacana ler esse jornal. Inclusive, para quem esteve nesse período acompanhando... Vou levar com carinho, vou botar no meu arquivo, tá? Grande abraço, Edgar. Obrigado, abraço. Conversamos com o Edgar Bueno, ex-prefeito de Cascavel, por 3 vezes ex-prefeito, por 3 vezes prefeito. Foi deputado estadual por 3 mandatos também, né, Edgar? 3 mandatos. Então, dando grande contribuição.
Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram. Acompanhe lá no Instagram, né? Seja um seguidor nosso, o Paraná. Você pode acompanhar as informações no jornal impresso, pode fazer a sua assinatura também. Você pode acompanhar no oparaná.com.br, no canal no YouTube, Facebook, YouTube. Venha conosco e até a nossa próxima entrevista.